Olá pessoal do canal TV Animal. Estamos aqui fazendo este vídeo para falar para vocês sobre este vídeo que o título tem: a eutanásia no centro de zoonoses. Bom pessoal, a gente vai falar sobre esse tema e falar à luz da Bíblia. Primeiro eu vou trazer para você o que é que a Bíblia diz sobre a eutanásia. Será que é o que geralmente é discutido na televisão, a opinião de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Então a gente vai ler um texto da Bíblia. Aliás, a gente vai ler o que tem na Bíblia sobre isso para falar para vocês. E vai estar falando aqui um pouco sobre qual é a vontade de Deus sobre isso. Diz assim: na Bíblia, o sacrifício de animais era uma prática do Antigo Testamento, ordenada por Deus para o perdão dos pecados, com o animal servindo como um substituto pelo pecador. Bom, antes que você diga que Deus não gosta de animais, isso não aconteceu por causa de Deus. Nem foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Isso aconteceu por causa do homem. O homem que pecou lá no Éden. Nós, os homens e as mulheres que pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, por causa disso que veio a ocorrer essa necessidade de que viesse, antes que Jesus viesse e fizesse o sacrifício dele na cruz, houve a necessidade de que animais se sacrificassem, fossem sacrificados por causa dos pecados dos homens. Então não foi culpa de Deus, foi culpa do homem que desobedeceu a Deus, e por isso aconteceu isso. E isso também é uma prova de que o animal é um ser santo, porque ele não tem pecado e não pecou lá no Éden, né? Só quem pecou foi o homem. Muito pelo contrário, ele sofre as consequências do pecado do homem até os dias de hoje. É isso que acontece. Inclusive é imortal, e o animal, quando morre, ele vai para o céu. Como eu sei disso? Lá no Apocalipse, Jesus, na segunda vinda dele, você pode ir lá no Apocalipse, eu não sei exatamente em qual texto está, você pode ir lá entre o capítulo 20, eu não sei exatamente quando está, 19 e 20, na segunda vinda de Jesus, ele desce montado num cavalo, né, um corpo transformado e celestial. Ele desce no cavalo e ele montado num cavalo, e esse cavalo é um animal. Tem nada de anjo não ali não. É animal mesmo. Então é uma prova de que os animais estão nos céus. E outra, não tem um evangelho específico para animais. Por quê? Porque eles não pecaram, ele não tem pecado, o animal. Por isso que um animal era oferecido em sacrifício, né, pelo pecado dos homens, para que os homens, no caso ali é o povo de Israel, que foi a promessa que Deus deu a Abraão, né, foi o povo que Deus começou, o povo de Deus por Israel, se eu não me engano foi por Israel. Foi a promessa que Deus deu a Abraão, para simplificar e não entrar muito a fundo nisso. E quando esses animais eram sacrificados, a ira de Deus passava e
ele não lançava os homens de Israel no inferno, perdoava os pecados por causa do sacrifício daquele animal. Mas não era a vontade de Deus mesmo que isso ocorresse. Tanto que Jesus veio, se sacrificou na cruz, e não é necessário que haja mais sacrifício de animais nos dias atuais, nem no Novo Testamento, para que seja oferecida a Deus pelos pecados dos homens, porque Jesus se sacrificou na cruz pelos homens. Bom, o simbolismo do sacrifício é exatamente esse. O justo pelos injustos. A mesma coisa eram os animais, era o justo pelos injustos. A mesma coisa. Só que o dos animais precisava, como ele não era Jesus, não era Deus, não precisava se estar sacrificando não só um animal, mas quando os homens, toda vez que os homens entravam em pecado, tinha que sacrificar um animal ou outro. De Jesus foi um só, de uma vez por todas. Então, por isso que não acredite se alguém disser a você que animal é um ser que não é imortal, não tem alma, não tem espírito. É mentira isso, viu, pessoal? Tem alma, tem espírito, sim. É mentira isso. E que morreu, acabou. Isso é mentira. Isso é mentira. Inclusive, a serpente, a Bíblia diz que a serpente não era, depois lá na frente diz que a serpente era o diabo. A serpente, a antiga serpente, o diabo, não era um animal. O diabo se transformou na serpente, num animal. Creio eu, para culpar os animais, eu não sei. Mas ele se transformou na serpente para culpar os animais, né? Ele não entrou na serpente. A Bíblia afirma que a serpente era o diabo, não era um animal. Era o diabo. Ele se transformou na serpente. Então, só quem pecou foram os homens, fomos nós que pecamos. Os animais têm nada a ver com isso. Vamos ver a continuação. Esse sistema culminou no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se tornou a oferta. Deixa eu levantar aqui. Final e definitiva, tornando os sacrifícios animais, tem aqui obsoletos, mas é a inteligência artificial, viu, pessoal? Não é bem obsoletos. Jesus substituiu o sacrifício dos animais com a sua morte na cruz para a redenção da humanidade. Ele substituiu, para acabar aquele sofrimento, ele substituiu com sua morte na cruz para a redenção da humanidade. E também teve o seu sofrimento. Bom, eu vou agora passar para uma parte que mostra sobre a eutanásia, que acontece a eutanásia nos centros de zoonoses. Para você saber melhor, para você entender o que é centro de zoonoses, para você entender melhor, centro de zoonoses
é simplesmente o veterinário público. Onde fica o veterinário público? É ali o centro de zoonoses. Pra você entender melhor, tá certo? O centro de zoonoses é o veterinário público. Lá ele trabalha o veterinário público. Pronto, lá, quando eu passar para lá, eu vou explicar melhor sobre isso. Eu vou estar explicando melhor sobre isso, falando mais. Só frisando, viu, pessoal? O animal, quando morre, ele vai para os céus. Vamos passar essa parte, que é zoonose resgata cadela perdida e sacrifica animal em BH. Veja só, antes eu vou explicar o que é essa notícia. Eu vou explicar com as minhas palavras para você entender logo. Uma cadela, uma cachorra, ela foi feita a eutanásia dela, porque ela saiu e foi capturada pelo centro de zoonoses, que é onde fica, que o governo apoia isso, o governo do Brasil, que diz que muita gente pensa assim, que o governo brasileiro ele apoia o evangelho, porque deixa falar o evangelho. Se apoiasse mesmo, não apoiava esses tipos de coisas, viu, pessoal? Pega a cachorra, em 2 dias mata, é o que está dizendo aqui, em 2 dias mata, sacrifica. Mas no caso assim, eles dizem o seguinte, eles dizem que sacrificar, eu vou dizer isso que eu já li isso, sacrificar é uma prova de amor. Veja só, como eles ainda zombam, né? Uma zombaria isso. Porque você não pode pegar, e o que é humano, a questão da humanidade não diz que você não pode cuidar do animal, e mesmo que a doença seja incurável, você cuidar até o fim, não. Se você for humano, é isso que se faz. Eles não, eles pegam o animal de uma outra pessoa, dão 3 dias só, para, se a pessoa for buscar logo, pega o animal e traz. Se a pessoa não souber onde está, eles em 3 dias matam. 3 dias só. Ou seja, é como se eles estivessem, não, tão assim, eles demonstram que estão loucos para matar o animal. E sacrificam o animal. Detalhe, é injeção letal. Eu já li isso. E é injeção letal. Injeção letal não é uma morte sem dor. É uma morte com dor. Não é como eles dizem, que é para evitar o sofrimento do animal. Não evita sofrimento nenhum com injeção letal. E é isso, pessoal. E fazem... dizem que uma coisa que é errada, que é eutanásia, é errado. E é sim pecado, como eu estava mostrando aí para vocês. Você viu que a opinião de Deus é essa. Não deve sacrificar, como Jesus mesmo tomou o lugar dos animais, já para que os animais não fossem sacrificados mais. E então, é pecado sim. É pecado sim. Então, outra coisa. Nesse caso, a dona do animal foi buscar a cachorra
e sacrificaram em 2 dias só. Nem esperaram o tempo, que era 3. E a cachorra estava em perfeitas condições, não estava com problema de saúde nem nada. Então já é uma prova que muitas vezes eles matam estando em perfeitas condições. Não precisa estar nem doente. Que se tiver doente, tiver com uma doença que seja, que eles dizem assim, que ou seja perigosa ao ser humano, ou seja uma doença que seja incurável, para não passar para o ser humano ou para não sofrer o animal, faz a eutanásia. É a desculpa que eles dão. E isso tem apoio do governo do Brasil. Então, vamos ver o vídeo. A morte de uma cadela pincher de 20 anos de idade numa unidade no centro de zoonoses, do controle de zoonoses da capital, virou caso de polícia. A cachorrinha tinha fugido de casa e os vizinhos entraram em contato com a prefeitura. Ela foi retirada da rua por uma equipe das zoonoses e sacrificada 2 dias depois pela veterinária responsável. Só que a dona diz que o animal estava bem de saúde e agora cobra uma explicação. O último registro que Mônica tem da cadelinha que cuidou por 20 anos é dela fugindo de casa. A câmera de uma vizinha registrou o momento em que Chitara passou pelo portão sem ser vista pela mãe da advogada. Atravessou e desceu a rua, que fica na região leste da capital. Ela foi andando até o portão e minha mãe, conversando com a vizinha, não viu. Minha avó também, uma senhora de idade de 91 anos, estava no portão conversando com a vizinha e a Chitara, ela pulou o portão. Precisou sair depois. Como a Chitara sempre fica quietinha, ela não olhou se ela estava lá. Quando ela voltou, mais tarde de um compromisso, às 5 horas, ela deu falta da Chitarinha. Chitara foi encontrada na garagem de um prédio a menos de 30 metros de onde fugiu e levada à tarde para um centro de zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte, a pedido de moradores do condomínio. A tutora só descobriu o paradeiro dela 2 dias depois do desaparecimento, mas já era tarde. Bem frio. Essa cadela, na sexta, ela chegou aqui e ela foi para eutanásia. Eu achei que ela estava falando outro setor do zoonose. Para onde que ela foi? Ele, eutanásia. Falei, não, mas como? Vocês mataram minha cachorra? A Prefeitura de Belo Horizonte alega que a cachorrinha foi avaliada por uma equipe de veterinários do Centro de Zoonoses e que o estado dela era grave, com sinais de sofrimento. Por isso, foi necessário fazer uma eutanásia. Mas a tutora contesta essa versão. Afirma que a saúde da cachorrinha era boa, apesar da idade avançada. Ela estava muito ruinzinha e a gente teve que sacrificar. Eu falei, mas muito ruim como? Se na lei são 3 dias, que é o prazo, 3 dias úteis, prazo legal para o cachorro da entrada do recolhimento até o tutor comparecer, e depois vocês vão para adoção, aí vocês fazem o que vocês quiserem com o cachorro. Mas eu tô em menos de 3 dias úteis, eu compareci, vocês fizeram exame? Não. Atestado nela? Não. Tem o corpo dela? Não. Como? Como que vocês fizeram eutanásia? Aí o outro que não lembra, nossa, eu lembro dessa cachorra, estava muito ruim. Falei, agora todo mundo está lembrando da cachorra. De acordo com esta advogada especialista em direito animal, a prefeitura descumpriu tanto a legislação municipal, que dá prazo de 3 dias úteis para o tutor resgatar o bicho, quanto uma lei federal de 2021. A eutanásia só deve ser praticada a laudo veterinário comprovando que existe uma moléstia grave, ou com o consentimento do tutor, do animal, e assim mesmo, só se for para não prolongar um sofrimento desnecessário ao animal, no caso de não haver cura ou de doença grave contagiosa. A tutora denuncia ainda que não teve acesso a nenhum laudo da veterinária responsável pela eutanásia ou qualquer documento que atestasse a causa da morte de Chitara. Ela registrou um boletim de ocorrência, denunciou o caso ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Veterinária. A gente tem um amor por ela incondicional. Minha mãe está muito abalada.
Minha avó de 91 anos também muito abalada. Se ela tinha 20 anos, é porque eu cuidava bem dela. Então só foi a conta dela ser recolhida entre 2 a 5, ela estava péssima. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que, no dia 21 de fevereiro, recolheu uma cadela na região do bairro Sagrada Família, zona leste da capital. O animal, segundo a nota da Prefeitura, estava em estado clínico extremamente grave e com sinais de sofrimento. Por isso, foi necessária a eutanásia. A Prefeitura ainda esclarece que, para a realização do procedimento, foram seguidas as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária e está à disposição do Ministério Público para prestar os esclarecimentos necessários. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito esse vídeo. Quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo do canal TV Animal. Até mais.